inicial. Vamos lá, fechar os nossos olhos para a gente orar assim. Senhor Jesus, companheiro de todos os momentos, nós agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, dando seguimento e continuidade ao nosso trabalho de estudo do Livro dos Espíritos, Codificação de Kardec. Agradecemos também, Senhor, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa. E nós sabemos, é uma tarefa também bem trabalhosa, porque só em organizar a parte espiritual deste trabalho deve dar um pouco de trabalho esse nosso pensamento. Nós agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, a permissão nesse momento de dar aberto os trabalhos da tarde de hoje, rogando que a tua paz, a tua bênção e a tua luz iluminem os nossos corações, nos protejam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, Denise, tu não estava no domingo passado, né? Não. Tá. Sandra também não. Não, Sandra estava. Eu estava. Estava. Estava eu e Nilma. Nilma chegou depois. Isso, chegou depois. Bom, então, nós já vamos começar da questão 26. Mas olha que a gente já deu um bom impulso, né, Sandra? Isso. A gente saiu daquela introdução longa, mas interessante. A última vez que eu participei estava na introdução. Pois é, nós já saímos da introdução, já saímos do prolegômeno, e agora nós já estamos no início do livro, questão 26. Certo? Bom, além da introdução, que é longa, tem os prolegômenos, e depois é que entra, propriamente dito no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 1. Então, hoje, questão número 26. Então, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, fora de dúvida, pelo pensamento. Ou seja, quer dizer que o espírito pode estar fora da matéria, né? Ele está falando que pode existir um sem o outro, independente do outro, né? Isso, pode independente do outro. Questão 27. O que depende, o dependente aí no caso é a matéria, porque a matéria ela não existe sem o espírito, né? A matéria é um elemento que o espírito utiliza para suas manifestações, etc. 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Ok? Olha aqui, ó. Ou seja, tudo que existe no universo depende, aliás, destas três coisas. Que coisas são essas? Deus, Espírito e matéria. Então, olha só. Não existe nada no universo que não seja resultado da combinação destas três coisas: Deus, Espírito e matéria. Continuando. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Esse papel
entre o espírito e matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Então, entre os dois, existe um intermediário. A gente sabe que entre espírito e matéria, o intermediário, agora estamos falando de pessoa humana, Sandra e Denise. Entre o espírito e a matéria, existe aquele outro intermediário que nós chamamos de perispírito. Né? E o perispírito nada mais é do que uma modificação do fluido universal. O fluido universal é como se fosse a matéria-prima de que Deus se utiliza para criar. Aliás, Deus se utiliza do fluido universal para criar tudo que existe. Ou seja, a matéria-prima, ele pode fazer com que essa matéria-prima se transforme em várias coisas diferentes. Mas tudo continua sendo fluido universal. Tudo que existe é modificação disso aí. Ou seja, quer ver uma coisa interessante? A água tem 3 estados, não tem? Tem, 3 estados. E ela pode se encontrar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas a água no estado sólido, no líquido e no gasoso continua sendo água. Então, tudo que existe no universo nada mais é do que modificação do fluido universal que Deus manipula para que ele crie todas as coisas. Beleza? Então, vamos lá. Qualquer pergunta, pergunte e a gente tenta responder. Continuando. Esta resposta dos espíritos aqui é uma resposta bastante longa, vocês estão percebendo? Então, ele continua assim. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido. Com a matéria como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinitas variedades das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, o espírito, né, pega este fluido universal, esta matéria-prima, e desta matéria-prima ele faz variadas combinações, e dessas variadas combinações podem surgir tudo que a gente imagina e aquilo que a gente nem imagina. Então seria a base de tudo, né? Isso. O fluido? A base de tudo. A base de tudo, quem que é? Deus, Espírito e matéria. Mas entre a matéria e o Espírito existe, como ele já explicou, o fluido universal. E é este fluido universal que é manipulado para confeccionar tudo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. Esse assunto de fluido universal, fluido cósmico, foi algo de difícil compreensão para mim. Porque a gente tenta dar um conceito X, mas não dá. Você tem que ter base para poder entender isso aí, né? É como se fosse, por exemplo, as cores primárias. Quais são as cores primárias? Verde, vermelho, amarelo, violeta, não sei o quê. As cores do arco-íris que todo mundo conhece. Né? Quando a gente pega a cor primária vermelho com a cor primária azul e mistura, o que sai? Uma cor completamente diferente. Certo? Quando a gente pega o amarelo, junta com o azul,
surge uma outra cor completamente diferente. Ou seja, o primitivo, que no caso aí seria o fluido universal, seria o fluido universal. Oi, está dando para ouvir? Está escutando? Estou ouvindo, eu estou ouvindo tudo. Então, Estou ouvindo. o fluido universal... Acho que a minha internet está ruim, está falhando. O Se fluido estiver universal... falando muito, Denise, tu sai da reunião e entra de novo, que às vezes melhora, viu? É? Isso. É. Eu vou sair então, porque está falhando. Tem Tá. coisas que eu ouvi, coisas não. E vou entrar de novo. Tá bom, tá bom. Então, o fluido universal seria como as cores primárias. E a gente sai juntando cor com cor e acaba nos dando cores terceiras completamente diferentes. Então, o fluido universal, Deus e o Espírito fazem a combinação de determinada porção com uma porção tal, e aí essa porção surge aquilo que eles estão desejando construir ou criar. Isso assim é que acontece na criação. Então, continuando a leitura da questão, da resposta da questão. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, ele é o fluido primitivo, ou seja, o elemento de onde surgem todas as outras. Né? Deixa eu grifar aqui. Então, há alguma pergunta com relação a isso aí? Sobre fluido universal, Sandra? Não, não. Não, né? Então, fluido universal estava meio complicado na tua cabeça, agora já não está mais, porque tu já tem estudado um bocado também a respeito do assunto. E aí a gente... tem algumas coisas no Livro dos Espíritos que é muita ciência, viu, pessoal? Por isso é que eu já falei algumas vezes, porque tem gente que recomenda, quando uma pessoa entra na doutrina, recomenda a leitura das obras básicas. Eu não recomendo. Não recomendo. Até porque as obras básicas é muita ciência. E para a gente... Não é tão básica assim. Não é tão Não é básica. tão básica. Não, a ciência... Tem uma amiga minha que ela está começando, ela nunca viu o Doutrina Espírita, ela está começando dos médios. Uhum. Ixi. Aí eu disse, amiga, como ela quer começar por Allan Kardec, eu sugeri que ela começasse pelo Evangelho. Isso. Eu acho que ele é mais, para quem nunca viu nada, ele é mais compreensível, mais claro. É mais compreensível. Por isso... Agora mesmo. Estou ouvindo. Por isso é que eu não recomendo começarem pelas obras básicas. Porque eu sei, né? Eu sei que não é tão fácil de entender se a gente não tiver uma certa base. Sim. Por isso é que a gente recomenda livros um pouco mais leves, de entendimento. Quer ler sobre mediunidade? Lê um outro livro que tem assim uma coisa mais simples, que vai introduzindo o conhecimento gradativamente, para que a pessoa, quando chegue aqui, aí a pessoa diz, isso aqui ficou mais fácil de entender, porque eu já tenho uma base mínima de compreender a coisa. Beleza? Então, vamos lá. Questão... Está me ouvindo, Rubem? Estou ouvindo. Ah, tá. Tá. Então, 27A. Continua a respeito do fluido. Este fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem assim, respondem. Dissemos que ele é suscetível de muitas combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então,
Aqui a gente percebe o que ele está dizendo é exatamente o que eu tinha falado lá na primeira questão, a respeito da combinação. Pega as cores primárias, ele está dizendo, é suscetível de inúmeras combinações. Cor vermelha com cor azul, junta, né? Dá uma coisa. Aí pega a amarela. Aquilo, se a gente começar a manipular, vai dar infinitas cores diferentes. A mesma coisa aqui, ele está dizendo que o fluido universal ele pode ser transformado em fluido elétrico, fluido magnético, fluido isso, fluido aquilo outro, papapá, tudo combinação do fluido magnético. Certo? Então, é assim. Tem uma frase que vocês conhecem, a gente que estuda conhece, de Lavoisier, que diz assim, nada se cria, nada se... Né? Tudo se cria, tudo se transforma. Nada se cria, nada se cria, nada se transforma. É uma coisa parecida. Tudo se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada se cria, tudo se transforma. Isso, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, quer dizer que a coisa não cria, a gente pega apenas combinações dos elementos existentes, mistura tudo e dá uma porção de coisa diferente. Vocês já estudaram, logicamente, e lá no segundo grau, a gente conhece uma tal de tabela periódica. Lembram da tal tabela periódica? Pois é, cada elemento daquele são elementos primitivos. Que se a gente pegar um elemento e misturar com o outro, vai dar o quê? Uma terceira coisa que não tem nada a ver com as duas primeiras. Né? Quando a gente combina, pega o hidrogênio da tabela periódica com o oxigênio da tabela periódica, junta uma coisa com a outra, em uma determinada proporção, vai nos dar um terceiro elemento chamado água. Né? Pois é, a tabela periódica é exatamente isso. Os elementos primitivos estão lá, e esses elementos primitivos, ao efeito de combinações, eles vão nos dar materiais e substâncias completamente diferentes. Mas precisamos ter o quê? Precisamos ter o elemento primitivo. O elemento primitivo. Verdade? Então, vamos adiante. Se tiver pergunta, vão falando, vão acrescentando mais coisas, né? Porque aqui está todo mundo estudando. Questão 28. Então, diga. O fluido universal ele é a base, e todos os outros fluidos que ele cita, que o Espiritismo cita, são derivados. São derivados. Fluido universal, tudo que existe derivado do fluido universal. Isso, derivado do fluido universal. Tanto matéria quanto espírito. Da combinação, né, em proporções diferentes de uma coisa com a outra. 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações matéria inerte e matéria inteligente? A resposta dos espíritos. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por serem incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Bom, muita coisa que a gente não entende é por falta de pobreza de linguagem nossa. Se a gente tentar se aprofundar, Sandra e Denise, nessa história de fluido universal, vai haver uma hora que a gente não vai ficar completamente perdido e não vai entender a coisa. A gente vai perceber algumas nuances. Que eu, sinceramente, posso falar?
Pode. Eu estou nesse meio aí, meio perdida aqui. É. Não, É não normal, né, Rubim? é normal. Esse livro dos Espíritos, para É. quem é iniciante, é normal ficar meio perdido. Ter hora que ficar meio perdido. Tá? Mas é assim mesmo, ô Denise. Com a continuação e o conhecimento dos termos e do encaixe do entendimento sobre esses termos, aí a gente vai começar a entender. Não, não é fácil, não. E não, fica tranquila, que eu fui do mesmo jeito, até pior do que tu, quando comecei a ler esse livro. Estou tentando me encontrar aqui, mas está dando para pegar alguma coisa. E olha, e olha que já faz tempo que eu venho estudando esse livro. Beleza? É assim mesmo, não te preocupa não. Tem questões que a gente fica meio voando desse livro. Depois tem umas que melhoram um pouquinho. Tem matéria, espírito. Hã? Uhum. Tá bom, vamos lá. Tá? Seguindo, né? Seguindo. Agora, comentário de Kardec a respeito da resposta. Os espíritos responderam e Kardec vai comentar a respeito da resposta deles. Olha o que ele diz, Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Olha só, o Espírito está dizendo, e olha que são espíritos de envergadura espiritual bastante elevada. Esse povo que deram a codificação para Kardec, os fenômenos para Kardec codificar, são espíritos de alta elevação espiritual. Tanto é, Sandra, Denise não viu, que quando, no final do Prolegômenos, quando a gente viu quem assinava tudo, se lembra? São Francisco de Assis, o Espírito de Verdade, aquele monte, Swedenborg, aquele monte de espíritos, todos eles iluminados, que assinaram a codificação, eles aqui estão dizendo que a origem e a conexão dessas duas coisas são para eles desconhecidas. A origem da matéria que ele está falando e do espírito, a conexão uma da coisa da outra são completamente desconhecidas. Então, Denise, ainda bem, né? Tu também não está muito entendendo a coisa, porque se tu entendesse logo de cara, tu seria uma gênia. E eu também, nós, tá? Mas isso é normal para a gente que não está muito evoluído ainda. Né? Isso é normal para todos nós. Tá? É por isso que a gente está estudando essa coisa e tenta assimilar o que é possível assimilar. Então, por isso é que eu sempre falo, Kardec não é tão fácil de ser entendido. Para que Kardec seja entendido, é necessário que a gente já tenha uma certa leitura para ter uma mínima base para entender ele logo de cara. Beleza, pessoal? Uhum. Então, vamos lá. Mas é bom para a gente trabalhar a mente, né? Isso. Né? Aprender a raciocinar, trabalhar o raciocínio. Porque a reunião passada, fiquemos só eu e Sandra. E o que saiu de raciocínio lá naquela reunião foi maravilhoso. Lembra, Sandra? Porque se Deus nos deu raciocínio, é para que a gente vá esmiuçando a coisa até chegar ao âmago da história. Verdade. E eu acho que é por isso que ele incentiva muito a fé raciocinada. Isso. Porque ele dá de uma forma objetiva para você pensar e questionar. Porque você não é obrigado a concordar, você pode questionar. Muito bem, sim. Muito bem. Se ele nos deu inteligência, é para a gente raciocinar e questionar tudo. Inclusive ele próprio. Verdade. Questionar tudo. Então, eu particularmente, pessoal, amigas, eu fico maravilhado quando eu fico raciocinando em cima de um assunto e chego à conclusão o que acontece naquele fenômeno, eu fico maravilhado.
como esse estudo entre mim e Sandra, na última vez, que vocês, infelizmente, não puderam perceber, mas eu gravei, está aqui gravado. Depois, quando for a oportunidade, eu posso passar para quem quiser olhar. Né? Só eu e Sandra se deliciando com o raciocínio do assunto. Muito bem. Ao vivo, legal, né, Sandra? Então, é isso que acontece. Vamos continuar. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se há propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Aí, elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, o consideramos-las formando os dois princípios constituídos do universo. Constituído do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Bem, uma questão de extrema dificuldade de entendimento, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente vai... Basicamente, aí ele quer dissociar, na verdade, o espírito da matéria, sim, mas que eles estão interrelacionados. Ao passo que é meio corredor, que eles estão interrelacionados, eles têm cada um suas características específicas. Eu creio que foi isso que ele quis colocar nessa questão do Kardec, quando ele está explicando a resposta dos espíritos, né? É isso. Então, tem distinção, mas o problema é a questão da ligação, né, entre uma coisa e outra. Eles estão tão ligados que é mais fácil a gente observar. É mais fácil a gente entender eles como sendo quase que uma coisa só, por causa dessas inter-relações que ele tem o tempo todo. Isso mesmo, Sandra. Muito bem. Agora, nós vamos entrar nas propriedades da matéria. Vamos ver se com isso aqui a gente entende um pouquinho aquilo que foi lido lá em cima. Beleza, Denise? 29. Beleza. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria como entender, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Olha o que ele está dizendo aqui. O fluido universal é matéria ainda, viu? Olha que coisa mais interessante. Aliás, tudo é matéria. E tudo que existe, tudo é matéria e tudo é espírito. É a mesma coisa que a gente está falando com relação aos estados da água. Sólido, líquido, gasoso. No frigir dos ovos, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Ou seja, tudo é a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer coisa que existe no universo é a mesma coisa, só que estão em estados diferentes. Em estados diferentes. Essa é a resposta que ele dá bem aqui para nós. Está diferente. A matéria etérea e sutil que constitui este fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o espírito da vossa matéria pesada. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Apesar de sutil... Então, basicamente, a resposta é não. É isso. A ponderabilidade ela não é um atributo essencial, porque ela pode ser imponderável também, que é o que ele chama aqui de fluido universal. Pronto. Não é isso? Isso. Pronto. Perceberam?
Ou seja, a matéria ela pode ser ponderável, aliás, ela pode ser ponderável ou não. Isso dependendo do estado em que ela está. Vê como a questão do vocabulário dificulta mesmo. Dificulta. Quando você não tem um conceito para dar para as coisas, Aí entender o processo é difícil. É difícil. É difícil. Ou seja, quando a gente... Por exemplo, ferro, o material ferro, é um negócio duro e pesado. Mas se a gente começar a aquecer o ferro, se a gente começar a aquecer, chega a uma temperatura de 1000 graus, ele começa a derreter, ele fica líquido. Isso não quer dizer que ele deixou de ser ferro. Sim. Ele apenas se transformou para líquido por uma circunstância qualquer. Mas se a gente continuar aquecendo, ele vai acabar virando vapor. Mas esse vapor de ferro não quer dizer que ele deixou de ser ferro. Continua sendo ferro em estado de vapor, em estado líquido, em estado sólido. Ou seja, só muda a característica. Mas na essência, tudo é a mesma coisa. Espírito e matéria, tudo é a mesma coisa. Tá? Agora, só que estão em estado diferente. Umas mais rarefeitas do que outras, e assim sucessivamente. Continuando aqui, agora, o comentário de Kardec a respeito da resposta. A gravidade é uma propriedade relativa. Lógico. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Tudo é relativo. Olha o Espírito está dizendo aqui que é relativo. Quer ver uma coisa? Se a gente pegar uma pena de passarinho, e um elefante, qual a diferença de peso de um para outro? É enorme, muito grande. Mas se a gente pegar esses dois elementos, sair da gravidade da Terra, sair da gravidade, e soltar os dois no ar, fora da gravidade, os dois ficam flutuando, tanto a pena quanto o elefante, porque não existe gravidade. Poderia até ser difícil entender como é que uma pena, né, e um elefante ficam flutuando os dois, se um é muito mais pesado que o outro. Então, Kardec está dizendo aqui que tudo é relativo. Vai depender da circunstância e daquilo que a gente está imaginando. É a mesma coisa se eu disser assim para você. Pessoal, eu tenho uma manga ali muito bonita. Aí vocês podem imaginar que eu estou falando da fruta. Não, mas eu não estou falando da fruta, eu estou falando da manga de camisa, que é completamente diferente. Se a gente não se situar naquilo que a gente está falando, a gente não se entende. Por isso é que a gente tem que definir. Você está falando de quê, meu amigo? De manga de camisa ou de manga de fruta? Aí sim, a pessoa diz, não, eu estou falando de fruta. Aí sim a pessoa vai passar a entender daquilo que a pessoa outra está falando. Adiante. A palavra tem duplo sentido, né? Tem palavras que tem duplo, triplo, um monte de outros sentidos, né? Fluido aqui, no caso, tem um montão de sentido. É verdade. Bom, no próximo intervalo, né, nós vamos ler essa aqui, para a gente passar para o intervalo, porque já está acabando o nosso tempo do intervalo. Questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Olha aqui, ó. Vai nos aclarar bastante essa questão. Resposta. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. E quem é a matéria primitiva? A gente acabou de ver. O fluido universal.
universal. Está percebendo? Então, tudo é só transformação. Uhum. 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Olha só. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união com certas circunstâncias. Bom, ele está dizendo, está só confirmando aquilo que nós comentamos anteriormente. Apenas combinações de moléculas elementares combinam umas com as outras e vai nos dar outros tipos de elementos, com certas circunstâncias. É aquilo que nós falamos a respeito da água, do ferro e etc. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos encerrar a primeira parte e voltar de novo. Beleza, meu amigo?